Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Educação e Tecnologias. E, como sempre, a gente traz aqui algum profissional, alguma pessoa que tem muita coisa a ver com esse meio de educação e de tecnologia e educação, e nesse caso de filosofia. Por isso estou aqui com meu amigo Luiz Fernando Lopes, que trabalha comigo na sala ao lado. Na sala ao lado, dá pra ouvir que o professor Luiz fala alto, dá pra ouvir ele falando na sala ao lado. E aí, Luiz, tudo suci? Tudo suci, Rodrigo, tudo bem. Que satisfação estar aqui com você, né? Participar desse programa, falar de educação e tecnologia, né? E como você comentou, a gente está sempre próximo também, sempre compartilhando ideias e ações. Então, eu fico assim, realmente grato também dessa oportunidade de conversar com você aqui. Sem falar que, assim, sendo muito honesto, a gente conversa quase todo dia ali, né? Porque um vai na sala do outro, fica batendo papo. Porque muita gente acredita que as grandes ideias ou as grandes coisas da humanidade, elas surgem numa cadeira com alguém sentado na frente do computador, mas nem sempre. Às vezes ela surge do bate-papo, aí você vai falar com a pessoa e fala, pô, o cara me deu uma ideia, né? E você coça a cabeça. Então, assim, o Luiz é o cara que me deu várias ideias, a gente já fez alguns artigos juntos também, que daí você vai trocando ideia e as coisas vão num crescendo, né? Então, acho que a coisa que mais me doeu, talvez, na pandemia, foi essa falta de troca, né? Você, o André, que já participou aqui, o Moser, que também já participou aqui, o Luciano, toda a rapaziada conversando, assim, ajuda bastante, né? Mas para começar a entrevista, afinal de contas, no programa não é sobre mim, seria legal você contar sua formação da filosofia, talvez falar um pouquinho do seminário. Vai lá, divirta-se. Claro, olha que legal. Então, o Rodrigo falou a palavra seminário. Eu fiquei 12 anos no Seminário dos Freis Capuchinhos, né? OFM-CAP, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Por sinal, a igreja está aqui na frente do estúdio, né? Aqui em Curitiba. Mas durante esse período de formação no seminário, que eu entrei no seminário menor, né? Me lembro que a gente ia na escola, no ensino médio, pela manhã, e aí à tarde ou aos sábados tinha formação complementar. E uma das coisas que a gente fazia era ler O Mundo de Sofia. Isso em 1995, por aí, 96. Putz, você já estava na faculdade nessa época. Olha aí, você já estava na faculdade. E eu estava no segundo ano da faculdade. Eu estava no ensino médio e a gente também tinha estudos de franciscanismo. Então, aí, por exemplo, lembro que tinha uma professora Isabel, que era uma pedagoga, ela que dava filosofia, tinha as irmãs, né, que iam lá também participar com a gente. Isso foi em Santo Antônio da Platina, né, lá no seminário. Só para explicar, porque o programa é nacional, né? Isso. Santo Antônio da Platina fica aqui no Paraná, no norte do Paraná, né, na região ali. Siqueira Campos, Joaquim Tavra, né? Depois Jacarezinho, né? Onde tem a universidade, indo no sentido a Londrina. Também morei em Londrina, mas assim que eu terminei a gente terminou o ensino médio, aí começa a filosofia na formação. E a filosofia, o primeiro ano eu fiz aqui perto, que foi em Almirante Tamandaré. Então era interno, então tinha a biblioteca, a sala de aula, cada um o seu quarto, o refeitório. Então é aquela vida assim, pensa ali, 21 estudantes, né? Os professores, alguns moravam ali, outros do Paraná, de Santa Catarina, que ele vinha para um período, olha, vocês vão ter 15 dias de aula de uma disciplina X. Então, uma formação assim, num sentido clássico tanto de você ter o professor próximo, né? Não só na sala de aula, mas muitas vezes para o bate-papo, onde que também ajuda, né? Muitas vezes uma coisa que você não tinha entendido na aula ali, na conversa, numa piada, num exemplo diferente no dia a dia,
você acabava compreendendo mais. E, por outro lado, também aquela cobrança, porque, olha, imagine, a gente é uma família. Sim. Como que você não entregou o trabalho, não preparou o trabalho que vai apresentar, etc. Então, é um tipo de formação. O segundo e o terceiro ano do curso de bacharelado em filosofia, eu fiz em Ponta Grossa. Aliás, eu sou de Ponta Grossa, né? Lá no Varandas tem o Convento Bom Jesus, dos Capuchinhos. Então, o segundo e o terceiro ano de filosofia, eu estudei lá. Só que tinha uma diferença. A gente não tinha aula só no convento, a gente tinha aula daí no Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae, né, Mãe da Igreja, que lá estudavam então também os seminaristas diocesanos, os seminaristas das outras ordens e congregações. Então era muito interessante isso, né? Uhum. Além do futebol daí, porque claro. aí a gente sempre tinha lá os Cavanes, e a gente tinha um time bom, os Capuchinhos eram conhecidos já por ter bons times de futebol, né? Aliás, o meu pai, ele tinha sido capuchinho também, uma vez ele chegou a jogar, acho que foi um jogo, 2 só, no gol do Operário. Né? Eu também era goleiro. Operário é o time de Ponta Grossa, só para deixar claro. O Rodrigo lembra que ele é historiador, ele contextualiza as coisas, e eu vou soltando aqui às vezes ideias sem muito contexto, né, gente? Então, é uma vida assim, a formação no seminário, ela é muito, muito regrada, né? Ela tem os momentos de convivência, de recreação, mas com relação a dinâmica do estudo, né? A biblioteca, eu tinha que sair do meu quarto, caminhar, e eu fui no final do corredor, a biblioteca estava lá. Então não pois tem. Aí não leu por quê? Não, o livro tinha, né? Não tinha internet, tinha já, mas né, bem o acesso restrito, tinha lá uma sala, depois que foi ter laboratório. Mas os livros, a biblioteca, o tempo principalmente, né? O tempo de estudo, o tempo de trabalho na horta, na grama. E eu ajudava muito assim em reformas, né? Pintura, cortar grama. Uma vez lembro que nós tínhamos umas camas antigas lá ainda de metal, assim, a gente, acho que umas 150 camas, a gente trabalhou quase que um ano inteiro em Ponta Grossa pintando isso aí, altas reflexões filosóficas, né, a partir daquilo que a gente estudava, e inclusive a gente compartilhava assim, poxa, mas como que você consegue estudar? Tinha pessoal que fazia terço e conseguia desenvolver até uma maquininha que virava as páginas do livro para não precisar tirar a mão do que estava fazendo. Então, no seminário a gente vê assim muita coisa, né? Muita coisa diferente e muitas experiências, tanto de quem veio, principalmente, né, o estudante que veio do interior, mas também aquele padre que vem da aula que veio da Itália ou de outro país, que tem um sotaque diferente, cultura diferente, e isso enriquece muito a formação, ao mesmo tempo que fecha para outras visões, né? Claro. Aí a gente tem que ele sempre dizia, olha, tem que estar sempre aberto ao mundo, né? Afinal, está sendo formado, não era um caso de um mosteiro. Você tem essa vida assim. Mas qual que é a diferença do mosteiro? Porque eu não sei. Então, no caso do monge lá, ora et labora, né, rezar e trabalhar, a função dele seria rezar pela humanidade, mas também trabalha. Claro que, por exemplo, eu estou falando da filosofia, eu tinha um colega monge que estudava, mas daí ele voltava para o mosteiro, só que a partir do momento que ele professa, que ele chama profissão perpétua, faz os votos, né, a vida monástica vai ser muito mais fechada dentro do mosteiro. O capuchinho, que é mais popular, né? E aí depende do carisma de cada ordem religiosa. Então tem um missionário. O missionário é um grupo de missionários. Olha, ele não vai morar num lugar fixo. Né? Ele vai espalhar a palavra. Vai espalhar a palavra. O monge, ele vai rezar pela humanidade ali no mosteiro, ele vai escrever, ele vai... Né? E claro que... a gente tem aqui em Ponta Grossa mesmo, mosteiro da ressurreição dos monges beneditinos, né? O canto e o que eles produziram, aquelas orações, os salmos, inclusive, né, tá aí na internet hoje, mas agora CD já ficou uma coisa antiga, né? Mas tinha lá o CD com os salmos recitados, cantados, né, pelos monges
do Mosteiro da Ressurreição. Tudo isso tem também na vida capuchinha, por exemplo, na vida religiosa. Só que essa vida do claustro, ela é muito mais aberta, né? É muito mais... Você não estava sendo preparado para ser um padre, por exemplo? Também Tá. para ser. Porque aí na vida religiosa tem a questão, ó, você vai ser irmão religioso, você pode ser irmão religioso e não ser ordenado, porque no caso de ser ordenado, daí entra a hierarquia da igreja, receber o sacramento da ordem. E, independente disso, todo frade, todo aquele que entra para a vida religiosa, ele vai fazer a profissão. Tem a profissão, primeiro uma profissão simples, que vai a cada ano sendo renovada. Você faz voto de pobreza, obediência e castidade. Né? O capuchinho usa o hábito marrom, tem aquela corda. Naquela corda você pode observar que tem 3 nós. Cada nó representa um desses votos, que é pobreza, obediência e castidade. A primeira profissão tem a vestição, que é quando coloca o hábito. Aí tem um ano, né, geralmente depois da filosofia, mas isso também pode ser alternado, pode ser que entre, já faça o noviciado, depois vai estudar filosofia e teologia. E geralmente estuda filosofia e teologia quem quer seguir a carreira como padre, mas eu posso seguir a carreira como padre e estudar, por exemplo, matemática. Eu entendo que todo padre precisa estudar, mas Sim. Tem que ser filosofia e teologia? Então, ele pode ter estudado outros cursos antes de ingressar e pode até estudar outros depois, mas necessariamente filosofia e teologia estão colocados para essa carreira. Digamos, até a filosofia pode que não faça, mas a teologia necessariamente por causa do conteúdo, da doutrina, claro. E dessa necessidade também de uma segurança na doutrina que vai pregar, que vai ensinar. Né? Mas tive muitos colegas já que já tinham, por exemplo, já tinham formação como medicina, inclusive, né? Olha, ele já era médico, mas ele teve que fazer filosofia, sociologia, e aí depois se tornou padre, atuava como padre e também atuava como médico, auxiliando a comunidade. Claro. Né? No Brasil e no exterior. Então, assim, a convivência eu acho que é muito importante para a formação, né? Claro, o que a gente aprende nos livros, mas o que a gente aprende com as pessoas, aprende com as culturas, o jeito o sotaque, né? Já dizia o Vygotsky, né? Vina, né? Tanta salsicha, vina, outras formas de... como que se diz? Mandioca, macaxeira. Então, a gente, puxa vida, a gente vai, né, vendo que o mundo é bem maior do que lá. Né, eu que nasci em Ponta Grossa, fui criado em Siqueira Campos, né, que também é perto de Santo Antônio da Platina. A gente vai... olha, o outro veio lá de Santa Catarina, de São Lourenço do Oeste, de Capinzal também, onde eu tinha outro seminário. Então, a riqueza mesmo, né, dessa formação. Até tem um fiorete, né, que é uma historinha lá que é contada e tem registrado nos escritos de São Francisco. Qual que é o frade perfeito? Não tem o frade perfeito um só, mas aquele que tem as qualidades e também os defeitos de todos os outros frades, né? Às vezes eu transponho isso para pensar um professor sozinho, não tem o professor perfeito, mas um aluno que tem lá o Rodrigo, o Luciano, a Luana, a Joana, o Luiz, o André, etc. Ele tem múltiplas visões, né? E isso contribui muito para uma formação assim o mais integral possível. Rodrigo. E então, assim, esse foi eu comecei a falar, a gente começa a lembrar, né, muitos detalhes da formação, mas a teologia, depois eu fiz um noviciado, onde esse período aí de vestição. O que é noviciado? Votos. Então, o noviço, né, tem a noviça rebelde, tem noviço, tem noviça. É um período na formação em que você vai ter mais tempo para reflexão, para você realmente rezar, e olha, é isso mesmo, né? Mas é aquele aprofundamento na sua relação com Deus, com a igreja. Então, olha,
O noviço ele está iniciando na vida religiosa, mas de uma forma mais profunda. Um religioso, ele se propõe a fazer o quê? Olha, você tem que viver a radicalidade do batismo. Todo cristão tem que viver o batismo, mas o religioso, ele precisa viver a radicalidade do batismo. Né? Se fosse falar de história da vida religiosa, eu ia ter que falar dos padres do deserto, né? E o fato de... Ou seja, ele não está buscando uma vida para enriquecer. Ele quer uma vida mesmo de simplicidade, de proximidade com Deus, e ao mesmo tempo é uma vida eloquente, porque, olha, está todo mundo correndo, está todo mundo preocupado em ganhar dinheiro, em viver, e ele lê lá: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer. Olha para os lírios do campo, né? Uhum. Eles não têm nada disso, e nem Salomão conseguiu se vestir tão bonito quanto eles. Então, realmente aquela vida simples, mas em todas as instituições, e aí tem até um livro, né, da intuição à instituição, e no caso do franciscanismo, viver em obediência, pobreza, castidade. Quem talvez tenha assistido o filme Irmão Sol, Irmão Lua, o filme do Zeffirelli, né? Claro que tem todo trilha sonora, toda uma produção, uma glamorização, né? Mas retrata um pouco do que foi. E o fato de São Francisco querer viver isso, estão falando do século XII, né, na Baixa Idade Média, 1186, São Francisco nasceu, celebrado em 3 de outubro, geralmente tem bênção de animais, né, o santo padroeiro da ecologia, ou foi considerado o homem ou a personalidade do milênio, São Francisco. Então, e olha o ideal de... Ele tinha né, um pai rico, era uma família nobre, ou pelo menos muito bem abastada, mas ele decidiu viver dessa forma, e muitos outros vieram, seguiram. Depois, mas ele não queria fundar uma ordem. Né? Puxa, mas olha, o que você está fazendo é muita gente, você vai ter que pedir para o Papa Honório III, daí vem uma regra. Qual é a regra? É viver de acordo com o Evangelho, ou, como diz a expressão em latim, sine glossa. Viver o Evangelho sem mudar, viver o Evangelho ao pé da letra, o que talvez falte muito hoje, né? Dentro e fora da igreja, seja a igreja católica, evangélica. Então, e na própria ordem franciscana, que prega pobreza, mas você vê determinadas coisas dos franciscanos em prédios gigantescos, por exemplo. E isso é algo que, inclusive, durante a formação, né, a gente conviveu muito. Porque, mas olha, esse prédio, mas o prédio está lá, vai vir novos, eu vou embora, vai vir outro, e vai vir outro. Porque se faz alguma coisa, se faz bem feito, porque aquilo não é para esse grupo que está ali agora estudando. Depois vai vir outro grupo, e depois talvez vai servir para outra coisa. Muitas vezes, então assim, aquilo que você tem de próprio, né? O que não é nada é um bem da igreja. Isso de fato, é um bem da igreja. Mas não é uma propriedade particular. Embora eu possa ter apego a livro. Eu lembro que, se eu quisesse, às vezes eu queria comprar um livro. Né? E eu ia lá falar para o frei guardião, o padre guardião: mas por que você quer? Não está lá na biblioteca? Ah, mas não tá perto, não está no meu quarto, na minha estante. Realmente você precisa disso? Então, olha, não é que você não vai ter o livro, mas o livro vai estar lá, é a propriedade comum, está lá, inclusive o povo vai lá e pode também consultar, desde que devolva. Mas essa é a questão, né? Aí tem a relação, quer dizer, eu possuo, então eu tenho o poder, e é a luta com relação a isso, que é muito mais uma questão do ser humano, e aí que está ligado também à instituição, que é aquilo que eu falava, né? A intuição, essa ideia primeiro, e depois quando você institucionaliza, e daí vem prédio, vem carro, vem propriedade, vem tudo isso, que acaba parecendo que está em contradição com aquela proposta mesmo. Sabe que original. Uma vez eu escutei numa aula do mestrado, que daí vou perguntar para você, porque eu não sei se isso é verdadeiro ou não, que o que a gente entende por cristianismo hoje tem muito mais a ver com São Francisco de Assis do que com o cristianismo original antes dele.
Isso faz sentido ou... Nossa, dessa forma também não tinha ouvido eu vi um professor falar uma vez. Da questão, mas São Francisco é colocado assim como um exemplo de vida cristã, justamente por conta de, olha, aqui está o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho. E, inclusive, nos escritos, né, a gente vai encontrar, e ele colocou assim, e que ninguém depois venha dizer, né, ou mudar isso daqui que eu deixei na regra, que deixei escrito, que era para interpretar e viver diferente. Não, é para viver o Evangelho desse jeito. Sine glossa, é para viver o Evangelho sem mudar, ao pé da letra. Então, há o quê? Uma proposta de você viver mesmo aquilo que é próprio do cristianismo e considerando, claro, sempre a realidade de cada momento histórico, mas o franciscanismo está dentro de um contexto que é dos movimentos pauperísticos. Uhum. Então, eu acredito que faz muito sentido, sim, essa questão e o fato de você, por exemplo, os capuchinhos lá, 1527, se eu não estiver enganado a fundação, São Francisco 1184, 1226, e ser lembrado e ter seguidores e ter assim pessoas que entregam a vida, né, para viver esse ideal. Então faz muito sentido, quer dizer, olha, aqui tem uma recuperação mesmo da essência do cristianismo, né? Porque não, a ideia, olha, se a propriedade, se todas as questões do período medieval, se toda essa preocupação com as coisas terrenas, temporais, como se diz, estava afastando as pessoas da busca mesmo de uma vida cristã. Então, com São Francisco nós temos isso. Só que ele, o jeito dele fazer revolução incomoda, porque, olha, não é se apegando ao outro fiorete do irmão ladrão. Ah, porque não, eles vieram aqui, nós expulsamos, eles estavam tentando roubar. Que expulsar? Entregue tudo o que ele quiser, pode levar tudo, né? Não, é o irmão ladrão. Uhum. Então, essa questão de chamar todas as criaturas de irmãos, irmão Sol, irmã Lua, que inclusive é o título do filme, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo. E mais do que isso, não é só chamar. O que significa isso, o que é realmente viver isso, né? Principalmente quando se trata de alguém que politicamente pensa diferente de mim, tem outra religião, cujas ideias não têm nada a ver com as minhas, mas ele é filho de Deus. Uhum. E então eu preciso tratar ele também como irmão? Sim. E os frades, a vida dos frades, a vida em fraternidade é justamente a busca desse ideal, que nada mais é do que viver o Evangelho. Sim. E é muito desafiador, né? Porque o ser humano cheio de egoísmo, né? Já que nós estamos falando disso, eu lembrei de Santo Afonso de Ligório, Maria de Ligório, né? Que é o fundador dos redentoristas. O orgulho morre 15 minutos depois do ser humano, né? O ser humano morre, já está quase enterrado, depois que vai morrer o orgulho. Muito bom, muito bom. E assim, atualmente lá na Uninter você é professor de filosofia, do curso de graduação de filosofia, além do mestrado em educação e novas tecnologias. Tem uma pergunta que também é interessante, assim, porque a maior parte das pessoas não sabe essa resposta, ainda que eu saiba, porque trabalho lá. Mas quem é que faz filosofia hoje? Quem são os seus alunos? Hoje nós temos assim, um público bastante diverso, né? Eu fui, inclusive, coordenador do curso de filosofia na Uninter, de 2014 até julho de 2019. E deu para perceber assim, como o público ele mudou bastante, né? Claro, ele é muito ainda... Tem ali ex-seminaristas, né? Muito ex. Olha, eu não tinha concluído lá, ou eu tinha concluído, mas o curso não é reconhecido. Inclusive, eu tive também que fazer isso, tanto para filosofia quanto para teologia, fazer o curso 2 vezes, porque eu estudei na PUC, estudei na Faculdade Bagose, justamente para reconhecer primeiro a filosofia
e depois o curso de teologia. Então, a gente tem muito esse público. Também o público evangélico. Também aquele que profissional já. Me lembro de um médico que uma vez me ligou na tutoria e me perguntou assim: professor, sem enrolar, me fale a diferença de ética e moral. Eu sou médico e tal. E já com mais de 60 anos, né? Então também, olha, agora eu quero de fato fazer um curso, me dedicar mais à reflexão. Ou pessoas que também estão engajadas em ONGs, em OCIPs, em causas sociais. O jovem também, né? O que eu tenho percebido, que eu percebia, né, ao longo desses 4, 5 anos, é isso que, olha, que já tem mais assim, o jovem que está saindo mesmo ali do ensino médio e porque ele gostou do professor, porque ele conheceu um padre, um pastor, porque ele conheceu alguém ali que despertou, né? Ou foi ele até um vídeo, assistiu alguma coisa, né? E ficou assim desperto para se dedicar à filosofia, né? E às vezes até sem entender muito bem, mas o que eu vou fazer, né? O que eu vou atuar, se vai ser só como professor, mas filosofia também tem a ver com pesquisa, tem a ver com ética, dá para atuar então em comitê de ética, dá para atuar em assessorias. Então, onde está presente o ser humano e onde tem ação humana e onde tem trabalho, tem reflexão e precisa ter reflexão. Então, a presença do filósofo é importante. Agora, o mundo contemporâneo ele tem muitas, ou muitos, né, preconceitos também com relação à filosofia, como assim, mas a filosofia não serve para nada, e sem questionar até o que seria. Tá, mas o que é servir, né? Servir para quê? Servir para quem? Então, a filosofia já coloca também esse questionamento. Às vezes, muitos defendem assim, a filosofia como um curso propedêutico. Todos deveriam, de alguma forma, fazer o curso ou pelo menos, se dedicar ali a algumas das áreas, como a lógica, a ética, a metafísica, para ter como uma formação assim propedêutica que propicie você a também depois se dedicar às outras áreas, né? Ou a própria questão da ciência. Outros dizem ao contrário, não, primeiro você tem que, né, aprender ciência, e depois você aprofunda, né? E isso também te dá base para que você tenha, de fato, argumentos e elementos para reflexão que não sejam questões vazias, né? Que não sejam, assim, desculpe até o termo, mas uma simples masturbação intelectual, sabe? Então, se eu fosse dizer do público, quem faz é um público bastante diverso, né? Mas eu vejo que no nosso caso nós temos um público assim de pessoas que já atuam, inclusive, que estão buscando maior formação já para o seu campo de atuação mesmo, né? Seja às vezes na igreja, na escola, na sociedade de maneira geral, em alguma ONG ou na própria empresa, né? Porque, olha, eu quero compreender as coisas de uma forma mais profunda, né? A raiz mesmo das coisas, como é uma das formas de você entender a filosofia, né? Uma reflexão mesmo sobre as bases, os fundamentos. Mas não que isso seja uma definição exata e a única possível. Se tiver 8 bilhões de pessoas no mundo, nós podemos ter 8 bilhões de conceitos de filosofia, considerando a forma como cada um pode pensar, refletir, considerar, e é muito importante daí ter presente o nosso tempo, né, o nosso espaço, as nossas situações, as coisas que demandam para o nosso país, por exemplo, né? Eu acho que eu comentei aqui anteriormente, nos bastidores, né, sobre o livro do Roberto Gomes, que é de 1977, Crítica da Razão Tupiniquim, né? Ele fala, por exemplo, das piadas, né? O brasileiro faz piada de tudo, inclusive da sua própria capacidade de fazer piada. Mas na hora que vai fazer filosofia, ele acha que tem que ser sério, então que isso está reservado só para alguns, e aí é onde adentra aquela formalidade. É mais importante a forma como eu vou dizer algo do que o que eu vou dizer e se aquilo realmente está relacionado com o que o nosso país necessita. E aí ele diz, talvez
o Chico Buarque, o Milor Fernandes, Companhia Limitada, o Noel Rosa, possam nos auxiliar muito mais no sentido de fazer uma filosofia que seja genuinamente brasileira, porque senão a gente só importa, né, as questões, por exemplo, do Heidegger, e eu fico um especialista nos textos deles, que são muito complexos, mas eles esse aí não consegue bater um escanteio depois, né? Ou seja, e assim, talvez a gente tenha que falar de futebol, porque futebol interessa para o nosso povo. Tem que falar de religião, porque religião interessa, né, para o povo brasileiro, ajuda a compreender, entender melhor quem nós somos, porque aí está uma das questões da filosofia também, né? Afinal, mas quem sou eu? E quem é o Brasil? O que é o Brasil? Quem é o povo brasileiro? E assim por diante. Aí a gente começa já a estender um pouco mais, né, esse campo de reflexão, para não ficar, mas refletir para quê, né? A gente tem que viver a vida, né? Como diz a música como diz a música do Raul Seixas, o que você vai ser quando você crescer, né? Você vai lá pagar os seus boletos, vai comprar o seu carro, o seu apartamento, vai pagar as suas contas, etc., né? E depois aquela outra lá, por que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Questões que parece que, né, podem parecer banais, mas fazem a gente pensar sobre como que nós vivemos, afinal, mas por quê, né? Até eu vou aproveitar aqui para falar Fazer o merchan, olha... Esse para não esperar sentado, reflexões para ser e agir, né? Alguns professores que eu até apresentei disseram assim, olha, o título me impactou, professor, mas você tem que explicar que o livro é seu, né, cara? Eu quero contar a história desse livro, Rodrigo, que foram textos que eu escrevi durante a pandemia, né? Que inclusive saíram em alguns blogs, alguns sites, até jornais, e eu reuni. Então, não é um livro que está cheio de referências, né? Tem algumas citações, né? Algumas epígrafes, porque são textos curtos, mas que eu escrevi durante a pandemia. Por exemplo, o silêncio, né? O silêncio, o ouvir, você está querendo dar aula, e o vizinho do outro apartamento está com a furadeira ligada, enfim. Realmente tentar fazer filosofia a partir daquele momento que vivenciamos, né? Perdendo, inclusive, colegas de infância, amigos de trabalho, colegas de trabalho. Então, é mais assim um registro desse momento, mas que são reflexões, como está aqui o subtítulo, né? Para ser e agir, né? Como que é viver e como que foi viver nesse momento pandêmico, o que fazer diante disso, né? Eu que, né, tenho aí a pesquisa na área de tecnologia e enfatizo muito as relações entre educação, tecnologia, humanismo e ética. E aqui já um livro escrito junto com os orientandos, também os estudantes de iniciação científica, mais relacionado ao projeto de pesquisa mesmo, né? E esse outro é mais assim um registro daquilo que eu vivenciei durante a pandemia e procurei, né, trazer para os textos, refletir, e espero que também, né, para quem já tiver lido e para quem for ler, que isso possa contribuir também para as reflexões pessoais, para pensar e principalmente entender que o quanto é importante esse refletir, para não viver aquela vida assim, né? Que a gente fala de empurrar com a barriga, né? Afinal, por que eu estou fazendo isso? Eu entendo até que alguns prefiram não pensar, porque acham que se pensar vai pifar, né? É melhor deixa passar, ou deixa, como é que é aquela expressão, né? Vamos deixar como está para ver como é que fica. Deixa como está para ver como é que fica. Então, mas que vida é essa, né? Lembro aqui o Epicuro, a carta sobre a felicidade, o primeiro parágrafo da carta sobre a felicidade, esse texto é do tempo do helenismo, ali, pós-Aristóteles, que ninguém deixe de se dedicar à filosofia quando é muito novo, né, ou porque acha que é muito jovem, ou deixe de se dedicar à filosofia porque acha que é muito velho. Porque se achar que é muito novo, a hora de ser feliz não chegou. E se é muito velho, que a hora de ser feliz já passou. Agora, o que significa
felicidade, né? Acho que daí é o que nós temos, e é isso que é o tema universal, pode ser aplicado no contexto de cada um e no nosso contexto. Quer dizer, o que é ser feliz no Brasil, em Curitiba, hoje, nesse bairro, na minha casa, né? Com a minha família, diante das minhas necessidades, daquilo que realmente me preocupa. Então, a filosofia, ela possibilita fazer essas conexões, né? O problema é, eu posso chegar lá com o texto do Heidegger, lá, a questão da técnica, e aí o aluno vai achar assim, eu mesmo posso achar, poxa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Você vai fazer isso amanhã, né? E é por isso que eu estou lembrando disso. Né? Amanhã o Luiz vai apresentar esse texto no nosso seminário de filosofia da tecnologia. Exatamente. Aí tem uma pergunta que você foi falando aqui, eu fui anotando, né? E a questão... Porque a filosofia é o pensar. Só que a gente vive num mundo ultracapitalista no qual a gente tem que dar dinheiro pro patrão. Né? Que é esse o esquema. Então, como é que você encara essa questão da filosofia no mundo capitalista que está todo mundo correndo porque tem que pagar boleto, porque tem que dar dinheiro pro patrão, porque... A gente está sempre numa pressão pela correria e a filosofia exige uma calma, uma paciência. A filosofia, a psicologia, a psicanálise são ciências, ainda que a psicanálise não seja uma ciência, mas a história também, que exigem uma reflexão que parece que não está funcionando com o mundo tão acelerado. Daí? A filosofia exige um tempo, mas aí ela tem a ver com tempo de vida, né? Isso. É como nós estamos vivendo, e será que a gente não está tendo uma semi-vida justamente por conta da reflexão? E isso chama atenção para o nosso o modo de habitar, que inclusive eu pego do Heidegger e eu entendo que essa forma de entender a tecnologia como um modo de habitar ajuda a gente a usar aquela palavra que ele diz, né, aletheia, né, revelar, o a, que é o prefixo de negação, e o letés, né, você tirar o véu e entender, puxa vida, olha, mas por que nós temos a vida dessa forma? Inclusive comprometendo ainda a vida de quem vai nascer, né? Porque vai nascer num mundo já cheio de regras e condições. E, olha, mas é assim, né? Olha, a maior parte da sua vida você vai ter que se dedicar ao trabalho por conta da sobrevivência, a outra parte dormindo, porque senão você não trabalha, depois você não dormiu, aí como é que você vai trabalhar? Mas, em final, daí, o que é a vida, né? Eu lembro do meu professor daí, de filosofia moderna que brincava assim, a vida é uma doença mortal sexualmente transmissível. Boa, boa. E a outra, que aí tem tudo a ver com o que você me perguntou, a gente falou dos monges, antes eu nem consegui concluir muito bem aqui o resumo da minha biografia, ficou bem confuso, mas esse colega, que sentava assim do lado direito, na frente ali, era uma aula sobre filosofia, né, entrou em algum assunto, filosofia latino-americana e questões assim um pouco mais críticas, abordando a desigualdade, né? E aí ele perguntou assim, mas por que a gente tem que estudar isso? Aí o professor disse assim, é para não ter esse tipo de pergunta que a gente tem que estudar isso. Ótimo. Então ótimo. eu achei aquilo de uma... ou seja, a gente está dando atenção, a gente estuda lá os clássicos, a gente estuda essas questões que talvez façam muito mais sentido num contexto europeu, mas nós temos que pensar na nossa realidade, na forma como nós vivemos. Mas e por que eu vivo assim? Ganhar dinheiro é bom? Ganhar dinheiro é bom. Mas e o tempo de vida que eu preciso dedicar e em quais condições eu preciso dedicar esse tempo de vida para ganhar dinheiro? E aí, como que eu faço as minhas escolhas? Será que realmente eu faço escolhas ou elas já estão completamente condicionadas, como aquelas assim, olha, quando eu pego lá no meu celular, faço uma pesquisa, depois vem 1, 2, 3, 10, 15, 20 sugestões, né, lá do algoritmo, porque ele entende, olha, ele gostei desse livro, então vou mandar lá umas 10 sugestões de livros também que estejam relacionados. Mas quanto tempo daí eu vou gastar para
ler todos esses livros, se é que eu vou ler, senão eu vou apenas comprar, né, colocar na estante, mas eu nem vou ler. Então, como que está sendo essa vida? Ou lembrando o Sócrates, que não deixou nada escrito, mas a gente sabe dele pelo Platão, né, uma vida não refletida não merece ser vivida. A questão é o que também condiciona a nossa reflexão, né? Por que eu penso da forma como eu penso? Então, a filosofia proporciona esse tipo de questionamento, que alguns podem até considerar inútil, mas sem pensar no fato... o que é útil, por que eu considero isso útil, outra coisa não útil. O que é utilidade? E né? O problema daí nisso tudo é que também o ser humano se torna um simples objeto. Né? E aí tem tudo a ver com essa reflexão que a gente vai fazer do Heidegger lá, que tem um conceito que é o Dasein, né? Que alguns preferem não traduzir, outros traduzem como presença, como ser aí. Mas é o ser, daí tem aquela diferença entre ser e ente. Ou seja, o ser humano é o ente que consegue colocar a questão do ser. Ele consegue perguntar o que é ser. Você vai falar, ser é o verbo de ligação, o verbo to be, etc. Né? Mas o que é... Né? Porque quando eu digo ser humano, o Heidegger diz, isso você já entificou. Porque ser humano você já tem um contexto, você já tem uma situação. Né? Aqui tem um ente, objeto, livro. O ser em si, o ser para si. Então, o ser humano consegue fazer isso, consegue pensar em pensamento sobre o seu próprio pensamento, né? Consegue fazer piada da sua própria capacidade de fazer piada, para lembrar de novo aí o Roberto Gomes. Muito bom. E tem uma coisa, esse teu livro aqui tem um nome interessante, né? Que é Educação, ok, eu sei o que é. Tecnologia, eu sei o que é. Ética, supostamente eu sei o que é, mas mas o que é humanismo? Humanismo. Olha, e também nós temos boa pergunta, no mínimo, ótima pergunta, e no mínimo um conceito assim muito polissêmico, né, que precisa ser colocado no contexto histórico. Então, uma coisa é eu falar do humanismo ali... das tartarugas ninjas, né? O Leonardo da Vinci. Isso, do Renascimento, né? Que, inclusive, está aqui na capa, exatamente. Né? A gente colocou aqui o homem vitruviano do Da Vinci, caso que ele está assim, de uma forma muito mais... estilizada. Quase que estilizada ou robótica, né? Também chamando atenção assim, para a tecnologia de hoje, mas todas as épocas são tecnológicas, e o próprio Da Vinci foi um grande inventor. Um humanismo que é o humanismo cristão, né? E aí você tem uma essência humana e, portanto, durante a vida, a educação precisa contribuir para que você desenvolva e faça com que o ser humano alcance essa essência, e então desenvolvendo a sua integralidade, mas a realização plena mesmo, ele só vai conseguir quando ele voltar para Deus, né? Ele veio de Deus, volta para ter um humanismo cristão, um pouco diferente. Mas nós podemos falar de um humanismo também existencialista, um humanismo existencialista cristão, um humanismo existencialista ateu, onde você tem assim, olha, precisamos ser humanos e nos libertar de tudo aquilo que nos impede de ser humano, né? Inclusive a religião, talvez, porque aí é cheio de regras, né? As pessoas me dizem o que fazer, dizem que é Deus que quer que eu viva assim, mas na verdade são elas que querem, e aí eu tenho toda a minha vida controlada, e isso que a gente falou antes, inclusive, né? No sistema capitalista, a forma como as coisas estão organizadas, nós também temos muito controle, e às vezes nós temos que, inclusive, impor esse controle. Então, a forma como ética é entendida aqui, ética entendida como autoimposição, tem a ver com esse humanismo que é realmente de primeiro compreender, olha, o que é ser humano, e ser humano hoje, mas não fechado, como se eu já tivesse a priori a ideia de que, olha, ser humano é isso, é ter feito faculdade, é ter um emprego muito bom, é ganhar muito bem.
Então, isso eu tenho uma ideia a priori, eu luto para chegar até ela, né? Que é mais ou menos a mesma coisa do eu justifico ela, né? Cristão, só que aí eu traduzo mais assim, em termos comerciais, em termos de sucesso, etc. Aquilo que é realmente humano no dia a dia, por exemplo, na questão de amar e ser amado, compreender os outros e ser compreendido, estar realmente aberto, né? Não ter algo já definido, que é essa que é a ideia do Dasein que eu citei antes. Olha, você é uma possibilidade, você está aberto ao mundo. E o que você vai... depende aí as escolhas, mas as escolhas são condicionadas ou não são? E muitas vezes, diante disso, a gente fala, puxa, mas aí eu posso até chegar naquele humanismo que, inclusive, acha que a vida é absurda. Por quê? Porque é um humanismo realmente onde está o ser humano e eu não tenho mais um gancho aonde me apegar, aonde me segurar. Ou seja, eu tenho que decidir e assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas. Aí eu posso ou não considerar que estou feliz, ou a gente, para lembrar outro tema aí que eu já acabei de citar aqui, né? Porque a ideia estou feliz, não. Como é que o que é a felicidade? Como que se ser feliz for ter 5 milhões na conta, eu não estou e muita gente não deve estar e vai ser muito difícil que algumas pessoas consigam, né? Que muita gente consiga. Mas se eu estou num estado de realização comigo mesmo e eu sei que felicidade não é uma constante, mas é que realmente eu saber viver diante de todas as situações que eu tenho na vida, inclusive as mais difíceis, né? Seja de perda material ou principalmente emocional, e alguém que estava comigo não está mais, e como é que eu consigo encarar isso, a maturidade realmente de crescer como ser humano, né? E não apenas numa perspectiva de sucesso, que às vezes está muito mais relacionado só com elementos materiais. De materiais, né? De riqueza. Materiais são necessários, só que chega um momento que, olha, preciso mais do que isso, né? Valor de uso, valor de troca, mas será que realmente eu preciso mais do que isso? Eu preciso gastar mais tempo da minha vida por conta disso? E quando é que eu vou viver mesmo? Eu vou gastar o dinheiro que eu ganhei? Então, o humanismo, né, que eu procuro refletir aqui, sem desconsiderar todo esse caráter histórico que tem do humanismo, frente à tecnologia, de colocar, puxa, mas o que é ser humano hoje? Onde tem chat GPT e alguns acham que a capacidade até da escrita aí esteja ameaçada. E aí eu acho que tem o espaço mesmo de, olha, o que é humano, o que é ser humano, o que é uma escrita humana sem copiar, né? Porque, olha, mas o negócio parafraseia, eu posso fazer o trabalho, entregar para o professor, ele vai achar que fui eu. E a ética? Então, ou a ética é uma autoimposição, ou provavelmente, né, ou certamente, isso vai acontecer. Então, ser humano hoje é ser humano com a tecnologia, como foi em outros, só que agora é a tecnologia digital e ela influencia a forma como nós enxergamos o mundo, fazemos as coisas, nos relacionamos, impacta isso, provoca discórdia, né? Provoca vício, problema, tela, influencia na educação, né? As redes sociais, esse problema que está tendo agora com o Telegram. Então, o que circula? A necessidade de regrar e, ao mesmo tempo, mas querem limitar, não querem, né? Confusão, o que é realmente liberdade de expressão, né? E o que é ultrapassar os limites do humano e da convivência humana. Então, por isso que a gente traz aqui, aí entra direitos humanos, né? E aquelas coisas, como diz o Harari, que a gente estuda, né, Rodrigo? Que os seres humanos só eles são capazes de inventar e acreditar nelas. Mas sem elas, será que a convivência humana seria possível? Bom, aqui a gente já está meio que acabando, faltam uns 10 minutinhos só, e eu preciso fazer a pergunta que eu faço para todo mundo.
qual que é o seu conceito de tecnologia? Já que estamos num programa de tecnologia e educação. Aliás, educação e tecnologias. Mas qual que é o seu conceito de tecnologia? Entendo a tecnologia como é um modo de habitar. Né? Boa, professor Luiz. Considerando a influência toda do Heidegger aqui, da leitura da questão da técnica. É um modo de habitar. Então, o fato de ter esse sufixo logia, né? A gente já já o fato de ter tecnologia, então já é a técnica colocada como objeto de reflexão. Mas não é só isso, porque na técnica e na tecnologia eu tenho a ação humana, o fazer humano, eu tenho os instrumentos, que eu fabrico os instrumentos, eu uso esses instrumentos, e eu tenho a técnica para utilizar esses instrumentos, né? Seja uma colher de pedreiro, seja um iPhone, seja a câmera que está aqui fazendo essa gravação. Então, aqui, em tudo isso, tem técnica e tem tecnologia. Só que o meu estar no mundo, o modo como eu produzo a minha existência, como eu tenho que trabalhar, que conviver, como o alimento é produzido hoje, então ela configura mesmo um modo de habitar, né? E as relações nesse sentido, as relações humanas também se tornam daí tecnológicas. Hoje, pensar o ser humano hoje como nas outras épocas, mas hoje há uma necessidade de dar uma ênfase à questão tecnológica, por conta disso, por conta dessa influência. E ainda ênfase na tecnologia digital, porque mesmo aqueles que não têm acesso ou que têm menor acesso são também impactados por isso, né? Claro. Porque é aquele alimento que foi produzido de forma industrial e que tinha robô, que tinha computador, que tinha programação, é a informação que está circulando e que se não chegou na tela do celular por algum aplicativo, chegou porque alguém viu e foi falar, mas não teria chegado se não fosse a própria energia elétrica. Então, se fosse resumido, eu ia dizer, a tecnologia é um modo de habitar, né? Um modo de habitar, de ser hoje humano no Brasil, no mundo, no planeta. Porque não existe seres humanos sem tecnologia, né? Isso, então, isso é importante, né? Falando assim, em termos históricos mesmo, que às vezes a gente acha tecnologia só existe depois do computador, né? Depois do celular ou depois da internet. Não, como diz o nosso filósofo pouco conhecido, Álvaro Vieira Pinto, o gesto de você ir até um rio e pegar água assim com as mãos, aqui já tem tecnologia, né? Exatamente. Então, como um fazer humano e também fazer humano que pode desenvolver instrumentos, utilizar esses instrumentos e, de alguma forma, tudo isso está relacionado com o quê? Olha, com a produção da minha subsistência, da maneira como eu quero viver ou como eu vivo, porque entre a forma como que eu quero e a que eu estou pode ter uma distância muito grande. Né? Então, às vezes a gente tem um mundo ideal, e isso na tecnologia, na educação, como eu gostaria que fosse, mas tem como ela realmente é. E hoje a tecnologia, então, está aí presente na nossa vida, né? Entre aquilo que nós queremos e vamos fazer, geralmente, entre eu e o Rodrigo aqui tem um celular, mas geralmente lá no mercado pode ter o caixa, pode ser um caixa já automatizado, mas entre o teu objetivo e você ali tem uma tela, geralmente, né? É uma tela de toque, um algoritmo. Tá, então, realmente e a gente chega até a confundir daí as coisas. E a problemática aparece porque, olha, o ser humano pode aqui se tornar também ele objeto. E aí o software, a tecnologia entendida, essa tecnologia digital que acaba sendo entendida como padrão. E aí o humanismo é o que? Eu tenho que ser o ser humano que esteja sempre atualizado, né? Tem até um filósofo que é o Sloterdijk, né? A vida é quase entendida como que uma educação física, então você tem que sempre buscar uma melhor performance, né? Fazendo lá um upgrade, então estar atualizado, mas eu estou atualizado e estou humano mesmo, o que adianta eu
né, ter um monte de informações, o ChatGPT me informar e também me desinformar, né, por conta de informações que possam estar equivocadas, mas se isso não faz nenhuma reverberação na minha vida, no modo como eu interajo com as pessoas, como eu vivo, isso realmente me humaniza ou me afasta cada vez mais do ideal humano e me torna muito mais um ser assim robotizado, no sentido de, olha, vou fazer o que tem que fazer, afinal eu preciso só ganhar o meu dinheiro e pagar os meus boletos. E aí a vida não fica muito reduzida. Eu não tenho as respostas, eu estou só colocando o problema, Rodrigo. Uma boa aula lhe traz mais dúvidas do que respostas, né? Sim. Mas assim, acho que é interessante pontuar que essa questão do ChatGPT, o que você está fazendo? Ele está enganando alguém? Você vai entregar para o professor? Mas o que você está aprendendo? Porque em alguns casos ele pode ser útil. Eu queria saber um pouco... Eu queria saber um pouquinho mais sobre humanismo, porque eu vou entrevistar o Luiz e eu sei que ele trabalha. Aí o ChatGPT vai me ajudar. Sim, porque eu vou ler um grande resumo e a partir desse resumo eu consigo dialogar com você. Mas o real entendimento é no diálogo entre nós e Exatamente. Não naquilo que o ChatGPT me trouxe. E aí a gente pode ter a ilusão de que ali realmente está acontecendo um diálogo. Mas o diálogo acontece entre humanos, né? É possível e provavelmente já tem muita gente fazendo e pesquisando isso. Olha, interação, homem-máquina. Sim, sim. Mas aí a discussão de humanismo. Olha, o que é ser humano? Porque se ali realmente está acontecendo um diálogo, ainda que seja com informações que já estejam lá disponibilizadas, e ele consegue parafrasear e trazer para mim, muitas vezes da forma como que eu quero, só que ele é muito mais uma relação do que de objeto. E às vezes, o que é o problema? Depois, na minha relação aqui com o Rodrigo, e na minha relação com o professor, na minha relação aluno-aluno, aluno-professor, eu faço a mesma coisa. Eu espero que o professor seja um grande repositório, Isso. que aí a gente só vai fazer aquilo que o Paulo Freire disse para não fazer, que é a educação bancária, né? Que, olha, o Rodrigo me pergunta, eu respondo para ele, mecanicamente, e está tudo certo, não tem reflexão, não tem aquela ideia da apostila, do pós-aula. O professor falou aquilo lá, daí eu estava aqui, sei lá, na horta, carpindo, ou estava plantando uma flor, e puxa vida... E aquilo continuou comigo, né? Aquele ecoar, que daí é uma vida realmente refletida, né? Agora, se tudo ficar reduzido a simplesmente... E não estou desmerecendo o valor do trabalho e a necessidade que nós temos, né, de ganhar dinheiro para sobreviver, mas essa redução da vida, ou seja, de todos os aspectos da vida, apenas a esse elemento material, que é fundamental de fato, ele pode nos afastar completamente do que seja realmente o humano e o humanismo. Sim. Porque aí, puxa, os empregos estão diminuindo, mas ao mesmo tempo nós vamos ter ampliação de outras oportunidades, basta que a gente integre isso, de fato. Mas aqui cabe uma reflexão do que é realmente... ser humano hoje, né? Olha, para onde que está indo a humanidade? Mas aí não depende da gente, nós somos só uma formiguinha ou aquele transeunte que está passando assim na beira da praia, ele vê alguns peixes mas ele começa a jogar de volta para o mar. Aí, mas por que você está fazendo isso? São milhões. Mas para esse daqui é importante. Claro. Então, eu posso não ter resolvido dos milhões, mas para esse aqui, que eu fui, conversei, questionei, talvez eu tenha, pelo menos, aberto alguma possibilidade de reflexão, né? Diferente daquele que põe lá na rede social. Leia esses 3 livros aqui que você vai aprender como ficar rico. Não tem nada de mal nisso. Aliás, é melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Mas será que não tem que pensar por que não dá certo para todo mundo? Né? Porque se desse certo para todo mundo... Ele não estaria vendendo livros. Exato. Né? E por falar nisso, para a gente acabar, que nosso tempo já estourou, você podia apresentar teus livros, dizer aonde que compra e tal, mas tem 1 minuto, cara. Eu tenho 1 minuto. Então, né...
para não esperar sentado, reflexões para ser e agir. Editora Fontenelle, mas a Amazon, em todas as plataformas, de maneira geral, você vai encontrar aí, tanto na versão digital, a versão física, e também relações entre educação, tecnologia, humanismo e ética. Editora Dialética, também disponível na versão digital e na versão física, em todas as plataformas, tá? Também, se quiser entrar em contato com a gente aí pelo e-mail da Uninter, luiz.l@uninter.com. Tá joia? Muito bom, muito bom. Então agradeço ao Luiz, que como eu disse, que amanhã de manhã estará dando aula junto comigo, e que fica ali do lado da minha sala, literalmente, mas foi um papo bem legal, aprendi várias coisas interessantes, e eu espero que você tenha aprendido também, e a gente se vê no próximo programa que a gente vai falar sobre mais alguma coisa entre educação e tecnologias. Até mais, pessoal.